Nesse vídeo vamos ver como foram as questões de biologia da prova da FUVEST no ano de 1983. Para essa edição também tivemos um gabarito oficial, foi uma prova de 96 questões, das quais 12 foram de biologia, logo as 12 primeiras questões da prova. Repara aqui que teve duas questões, a questão 19 e a questão 48, que não são questões de biologia, mas o gabarito delas foi que todas as alternativas estariam corretas, pelo menos é isso que eu entendo. Vamos dar uma olhadinha rápida nelas só por curiosidade. Elas não são o foco do vídeo, né? Só por curiosidade mesmo, para ver o que aconteceu, né, na questão, para eles terem colocado esse gabarito, e depois a gente volta e foca nas questões de biologia. Então aqui está a prova, ano de 1983, prova de conhecimentos gerais, uma primeira fase, né? Repara que nas instruções da prova eles colocam aqui, será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa. Bom, as questões 19 e 48, aparentemente, seria o caso de assinalar todas as alternativas, pelo menos é isso que está no gabarito oficial. Então aqui na questão 19, que é uma questão de história, assinale a alternativa que corresponda à ordem cronológica correta dos seguintes movimentos históricos. Então tinha aqui número 1, Confederação dos Tamoios, 2, Insurreição Pernambucana, 3, Formação do Quilombo dos Palmares, 4, Inconfidência Mineira, ou seja, o participante teria que ver a ordem cronológica, sabendo, né, as datas de cada um desses eventos, e assinalar aqui a alternativa que cumprisse essa ordem cronológica. Eu não tenho ideia das datas desses eventos, então vamos dar uma olhadinha no Google rapidamente, só para a gente tirar essa dúvida. Então aqui rapidamente, Confederação dos Tamoios, eu estou confiando cegamente no Google, que as datas que ele está oferecendo aqui estão corretas. Professores de história de plantão, não me julguem, eu estou apenas lendo coisas que estão na tela. Confederação dos Tamoios, aparentemente 1554 até 1567, 1500 e alguma coisa, né? Entre anos 50 e 60 do ano, né, 1500, uma aliança de diferentes povos indígenas que habitavam o litoral paulista no século XVI. Ok. Então, lá foi 1500 e alguma coisa, né? Insurreição Pernambucana. Foi uma revolta luso-brasileira no ano de 1645, 1654. Então, posterior à que a gente viu ainda agora. A Confederação dos Tamoios. Então, numa ordem cronológica, primeiro vieram os Tamoios, depois veio a Insurreição Pernambucana. Formação do Quilombo dos Palmares, no final do século XVI. Isso aqui ficou meio vago, né? A Wikipédia está falando que foi em 1500, no final da década de 1590. E por fim, a Inconfidência Mineira, movimento político, né, que ocorreu ali em Minas Gerais no final da década de 1780. Então esse aqui foi o mais tardio. O primeiro aparentemente foi lá o dos Tamoios, Confederação dos Tamoios, e o último foi a Inconfidência Mineira. Então, pelo pouco que eu me lembro das datas que eu acabei de ver, essa é a minha memória, primeiro foram os Tamoios, então teria que começar com 1, e a última foi a Inconfidência Mineira, que seria 4. Então a alternativa tinha que começar com 1 e terminar com 4. A única que faz isso aqui foi a letra D. Mas eu acho que o Quilombo dos Palmares ele veio antes, né, da insurreição pernambucana. Então teria que ter sido 1324. Não vejo uma alternativa 1324. Talvez esse seja o motivo pelo qual a questão foi anulada, mas, de novo, estudem mais isso aqui, vejam com professores de história. Eu estou apenas fazendo aqui um apanhado geral. E depois vem a questão 48, que é uma questão de língua portuguesa. Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Bom, professores de português de plantão, me perdoem, mas eu vou dar aqui alguns pitacos super inconsequentes e irresponsáveis. Letra A. Ontem perdi meus óculos, né? Esse seria o correto. Letra B. Já é férias. Já são férias, né? Portanto, além disso, eu colocaria uma vírgula aqui depois do portanto, mas eu não sei se isso chega a ser né, algo assim tão errado. Tem algumas regras para colocar vírgula, mas tem também um fator meio freestyle, né? Bom, C. Agora há muitas couves-flores. Não vejo erro. Couves-flores está correto, há muitas couves-flores, né? Professores de português de plantão, eu não vejo erros aqui. Corrijam-me se eu estiver errado. Letra D, já não se usam os pombos-correios. Também está correto. Uma dúvida que eu poderia ter aqui é se não seria o correto pombos-correio. Mas eu acho que, pelo que eu pesquisei aqui, ambos estão corretos. Pombos-correio e pombos-correios estariam corretos, seriam gramaticalmente aceitáveis. Então a D também estaria correta. Letra E falou que ela faz gostosos pés de moleques. Aqui a questão do pés de moleques, aqui seria o correto pés de moleque, até onde eu entendo. Então aqui esse seria o erro. Pelo que eu percebi aqui, a C e a D estariam aceitáveis. Talvez essa seja a razão pela qual a questão foi anulada. Então agora vamos seguir para as questões de biologia. Começando aqui pela 1. As partes da mandioca, uma raiz, e da cana-de-açúcar, utilizadas para a produção de álcool, são respectivamente a mandioca é a raiz, né? E a cana-de-açúcar, que é uma gramínea, a gente vai utilizar o caule, né? O bagaço do caule dela, para extrair ali o caldo que vai eventualmente dar origem, da onde a gente consegue tirar, né, o etanol. Bom, eu ia mostrar uma página da Embrapa, mas está fora do ar, convenientemente, né? Toda vez que eu vou gravar o vídeo, as páginas misteriosamente saem do ar.
Então vou mostrar essa aqui da pesquisa Papesp, que é boa também, etanol de mandioca doce. E aqui eles vão falar um pouco sobre a produção do etanol a partir da raiz da mandioca. Esse parágrafo aqui é bem interessante, né? Da variedade chamada de mandioca açucarada, a raiz é colhida, moída, prensada e o caldo da raiz sai pronto para ser usado no processo de produção de álcool, etc. Substratos, né, que existem no reino vegetal ou são sacarose da cana, da beterraba, sorgo sacarino, enfim. Ou amido do milho, da raiz da mandioca, grãos de arroz e grãos de sorgo. Também podemos fazer etanol de bagaço da cana, né, gramíneas e resíduos de lavouras, enfim. Tem essa aqui também. Veja como é feito o etanol a partir da cana, né? Cana é esmagada 5 vezes, vira melaço e vinho antes de virar combustível. Interessante que eles começaram assim. A primeira etapa para produzir o etanol a partir da cana, né? É o plantio da cana. Isso me lembrou aquela célebre frase do Carl Sagan: If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Se você quer fazer uma torta de maçã do zero, né? Você tem que primeiro inventar o universo. O cara era um gênio. Bom, uma vez plantada a cana, vem a colheita, né? E, enfim, eventualmente ela é levada para uma fábrica, facas e martelos abrem as fibras da cana, do caule da cana, né? Aquele bagaço. E ela segue para ser moída em um processo que tem 5 fases, etc. Questão número 2. Um invertebrado cujo corpo é constituído por cefalotórax, mistura de cabeça, né, com tórax, e abdômen, que não possui antenas, tem 4 pares de patas locomotoras e um par de quelíceras. São os aracnídeos. Letra C. Rápida olhada aqui no capítulo 24 da terceira edição do Brusca, Artrópoda quelicerados. Características do subfilo. Corpo composto por 2 tagmas, prossomo e epistossomo. Lembra lá que lá na questão estava falando de cefalotórax e abdômen, né? Ok. Etc. Apêndices do prossomo são quelíceras, pedipalpos, 4 pares de pernas locomotoras, não existem antenas. Então matamos a questão aqui, né? Aqui tem essa figura esquemática, né, de um quelicerado. Esse aqui é um grupo extinto, acho que é escorpião d'água, escorpiões aquáticos. Só para mostrar aqui o prossomo, repara como é que o prossomo é a mistura, né? Tem aqui a cabeça e tem também a região que seria do tórax, certo? E o resto seria o que seriam os apêndices, né, da região do abdômen, só para dialogar lá com a questão. O opistossomo sendo aqui dividido em mesossomo e metassomo. E aqui nós temos o que eu espero que seja uma aranha, né? Temos aqui, ó, prossomo, essa região aqui onde fica ali os olhinhos, né? E o opistossomo, que é o abdômen. Repara que não existem antenas. 3. Recentemente os jornais noticiaram que a população de Ribeirão Preto corria sérios riscos devido à fuga de barbeiros, que estavam sendo utilizados em pesquisas. O risco deve-se ao fato de que os barbeiros são vetores da doença de Chagas. O Trypanosoma cruzi, certo? Eles transmitem o Trypanosoma cruzi que, uma vez em contato com um hospedeiro, como o ser humano, leva ali aos sintomas da doença de Chagas. Repara que não é o barbeiro que causa a doença, ele transmite, ele é vetor, ele transmite o parasito que esse sim é a causa da doença. Questão 4. Os insetos louva-a-Deus, piolho e cupim são, respectivamente... Bom, o louva-a-Deus a gente pode classificar ele como um predador, ele é um carnívoro, predador voraz. Inclusive tem até aquele caso, né, do canibalismo, né, quando eles terminam de cruzar, a fêmea vai lá e come, devora o macho. Bom, o piolho pode ser considerado um ectoparasita, né, ele fica ali na região da cabeça, se alimenta ali do sangue e tudo mais. E o cupim, certamente, assim como as formigas e as abelhas, ele é um inseto, um animal social. Monta ali o cupinzeiro, que assim como o formigueiro e a colmeia, são estruturas sociais complexas, com divisão de tarefas, né, enfim. Então a 4 foi a letra C. 5. Quando ambos os cônjuges têm sangue do tipo AB, os tipos possíveis de sangue dos filhos são apenas... Bom, eles podem ter filhos A, B e AB, vamos ver por quê. Fiz aqui o cruzamento entre um homem e uma mulher AB. Repara que na prole surge aqui indivíduos homozigotos para o tipo A, indivíduos homozigotos para o tipo B, e existe metade da prole que vem com a mistura, né, com AB, que por serem codominantes se expressa no fenótipo AB. Questão 6. De acordo com a paleontologia, a anatomia comparada e a embriologia, qual dos esquemas abaixo melhor representa a linha evolutiva dos vertebrados? A letra A diz que peixes deram origem a anfíbios, eventualmente répteis, aqui já no ambiente terrestre, né? E eventualmente a partir de répteis tivemos aqui uma linhagem que seguiu para aves e outra para mamíferos. Eu não estou conseguindo selecionar aves, mas enfim, a ideia é mais ou menos essa. Isso aqui é uma super simplificação, claro, é um tema super complexo, né? Vamos lembrar que em algum momento ali rola uma espécie de bifurcação em que surgem 2 grupos, os sauropsidas e os sinapsidas, né? Vamos dar uma olhadinha com calma lá no PUF. Eu já apresentei o PUF, Vida dos Vertebrados, na playlist de OBB e de Enem.
Tô aqui com a 10ª edição, né? Vou apresentar de novo porque nessa playlist aqui eu ainda não tinha falado dele, e é um livro que eu uso muito como referencial. E aqui no capítulo 14 ele fala de sinapsidas e sauropsidas, né? Duas abordagens para a vida na Terra. Duas soluções que a natureza encontrou, né? Para a vida na Terra. Daí em algum momento aqui tem essa árvore aqui. Eu vou dar zoom nela, eu tô mostrando o primeiro plano geral. Repara que a gente tem aqui peixes, né? Eventualmente aqui peixes pulmonados. Surge aqui a linhagem amniota, ovos amnióticos, já no ambiente terrestre. Repara que antes disso, quem é que surge aqui no ambiente terrestre? Anfíbios, que ainda não tem ovos amnióticos, ok? Surge os ovos amnióticos, e então, em algum momento aqui, surgem essas duas linhagens, sauropsida e sinapsida. A partir de sauropsida, quem é que surge aqui em cima? Temos aqui quelônios, né? Tartarugas, etc. Crocodilos, o que a gente chamaria de répteis, certo? Temos aqui crocodilos, os lagartos, eventualmente dinossauros não avianos, e as próprias aves, certo? E da linhagem sinapsida, quem é que surge aqui no final das contas? Mamíferos, nós, certo? Então nós estamos aqui na linhagem, nós somos parte da linhagem sinapsida. Por isso que eu tentei chamar a atenção lá para a questão, né? Que existe aqui essa bifurcação, né? É uma coisa mais complicada, mais complexa do que um mero diagrama poderia representar, mas eventualmente surge essa bifurcação aqui a partir de ancestrais muito antes do que a gente chamaria de répteis, certo? E só para fazer justiça a um grupo que foi suprimido aqui, as serpentes estariam aqui em lepidossauros, né? E não foram colocadas aqui, só para fazer justiça a esse grupo que todo mundo ama. Então eu discutiria aqui o fato de que ela ensinou que répteis deram origem a aves e mamíferos. Como eu disse, é um pouco mais complicado. Houve um ancestral que a partir dele viriam linhagens sauropsida e sinapsida, e em sauropsida nós teríamos o que hoje nós convencionamos como sendo répteis, né? E na linhagem sinapsida, o que nós convencionamos hoje chamar de mamíferos. Questão 7. O albinismo, a ausência de pigmentação na epiderme, é condicionado por um gene recessivo. O alelo dominante condiciona a pigmentação normal. Dois indivíduos normais, netos de uma mesma avó albina, portanto eles são possivelmente portadores do alelo, né? E portanto primos em primeiro grau, enfim, tiveram um filho albino. Então, se eles tiveram um filho albino e esse filho ele é homozigoto recessivo, né? Ele tem um genótipo homozigoto recessivo, significa que cada um dos pais dessa criança, tinha o alelo. Então eles são normais, mas eles são portadores do alelo. Aqui nós tivemos certeza de que eles portam o alelo. Qual a probabilidade de ser albina, uma outra criança que esse casal venha a ter? Se eles são heterozigotos, 25%, porque, né, 25% da prole viria homozigota recessiva. Como eles não mencionaram o sexo da criança, a gente não precisa complicar o cálculo. Então aqui um cruzamento simples, né, desconsiderando potenciais complexidades adicionais. Azão com azinho com azão com azinho, tem aqui 25%, um quarto da prole vindo azinho azinho, portanto, expressando o albinismo. Questão 8. As duas reações químicas representadas abaixo ocorrem nas folhas das plantas. Então aqui a gente espera que a gente vai encontrar fotossíntese em algum momento, né? A1 é C6H12O6, que é o açúcar, né, a glicose, mais oxigênio, levando ali a formação de gás carbônico, CO2, e água. Isso aqui é a respiração aeróbica, né? A quebra do açúcar, a oxidação do açúcar, formando ali CO2 e água, e claro, para render energia, ATP, no metabolismo. Então isso aqui é a respiração aeróbica, A1. 2, 6 gás carbônicos, CO2, mais 12 águas, levando ali a formação de açúcar, da glicose, mais oxigênio, mais água. Isso aqui é a fotossíntese. Portanto, seria correto afirmar que a letra fala o seguinte: ó, a reação 2, que é a fotossíntese, só ocorre quando a planta está iluminada. A fase clara da fotossíntese, né? Depende de luz. Quando a planta está iluminada, ok. A1 ocorre tanto no claro quanto no escuro. Sim, a respiração aeróbica ela não depende de luz para acontecer, certo? Ela apenas depende de oxigênio. Naqueles organismos que utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons no final lá da respiração aeróbica. Questão 9. A figura abaixo representa um tecido meristemático, né, que são aquelas células indiferenciadas. A gente está pensando aqui em plantas, né? Aqueles tecidos indiferenciados, onde rola ali muita multiplicação celular, surgimento de novos órgãos, né, as gemas. Bom, de uma planta onde podem ser observadas células em diferentes fases de divisão, porque ali está rolando mitose muito frequente, né? É um tecido que abastece a planta com novos órgãos, novas partes, novas folhas, novos galhos, flores. Tem meristema da raiz também, enfim. Então tem aqui as letras, né? Tem A, B, C, D, E, F. Qual das alternativas corresponde à sequência do processo mitótico? E aqui a pessoa teria que reconhecer, né, a mitose acontecendo, as etapas, pela disposição dos cromossomos ali na célula. Então a gente pode pensar que C e F, por exemplo, são algum momento ali da prófase. Aparenta já ter alguma condensação dos cromossomos, mas eles ainda estão enroladinhos, né? Não estão naquele formato que a gente espera
quando já está ali na metáfase. A E, por outro lado, já tem aqui, os cromossomos já estão bem condensados e alinhados ali na região central da célula. Isso aqui é típico de metáfase. Depois da metáfase, a gente espera que os cromossomos eles vão passar pela anáfase, que é quando as cromátides são separadas, certo? Vai cada uma para um lado. Lembrando que aqui estamos falando de mitose, ok? Depois da anáfase, que está aqui aparentemente na letra A célula começa ali já começa a surgir ali a estrutura para que surjam duas células a partir de uma, né? Então aqui na letra B a gente já vê que tem aqui um vestígio de alguma coisa surgindo aqui entre, né, um lado e o outro dessa célula-mãe. E na letra D a gente nota que já existe essa separação aparentemente consolidada. Poderíamos falar aqui de que nessas duas letras, na B e na E, D, aconteceu aqui a telófase e a citocinese. Vou mostrar uma figura aqui para ficar menos abstrato. Eu peguei essa imagem aqui do Google mesmo e repara que eu colei nela as figuras que estavam lá na prova na ordem que eu julguei que seria, né? Então repara que a letra C ficou aqui na o que seria a intérfase. Forcei um pouquinho a barra? Talvez, não sei. A F eu coloquei na prófase. Depois vem a metáfase, né? Que seria a letra E, com os cromossomos ali alinhados no centro. Passamos para a anáfase, na letra A, quando as cromátides estão se separando, né? Naquele movimento de separação. Eventualmente telófase, que seria, na minha opinião, a letra B. E a citocinese, representada ali pela letra D. Eu acho que daria para comportar essas letras nessas fases específicas da mitose e acho que ficou adequado. Então ficou CFEABD, que seria a letra B, a alternativa B, CFEABD. Questão 10. A partir de cada ovogônia, gametogênese feminina aqui, ok? A partir de cada ovogônia obtém-se geralmente, em média, né? Geralmente ali, 3 corpúsculos polares, que são depois desintegrados, não tem nenhuma função aparente, né? E um óvulo, que esse sim vai ser, na verdade, um ovócito, né? Que esse sim vai ser funcional na fertilização e na formação do embrião. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui do InfoEscola, porque eu achei ela super legal. Aqui ela está comparando a gametogênese masculina, que é a espermatogênese, com a gametogênese feminina, que é a oogênese. Repara que na masculina você tem ali uma célula germinativa, da linhagem germinativa, certo? Que dá origem a um espermatócito primário. Ele vai sofrer ali a meiose. Eventualmente ali então vão surgir os espermatócitos secundários, que vão maturar, vão virar espermátides, que eventualmente viram então espermatozoides. Na feminina, você vai ter então a oogênese, né? Tem uma célula também da linhagem germinativa, sofre mitoses. Ela vai em algum momento dar origem a um ovócito primário, que é relacionado aqui, né? Tá no mesmo nível, digamos, em termos de ploidia com o espermatócito primário. E esse ovócito primário vai sofrer então meioses, dando origem ali a ovócitos secundários e um corpúsculo polar. Repara que aqui já teve um ovócito, né? E um corpúsculo polar. Esse ovócito, por uma outra fase da meiose, vai dar origem ali também a uma forma do ovócito secundário que agora está pronta para receber o espermatozoide e haver a fertilização, porque repara que as cromátides já foram separadas, né, na meiose 2, e um outro corpúsculo polar. E aquele corpúsculo polar que se formou lá na meiose 1 vai também sofrer divisão e formar outros 2 corpúsculos polares. O que aconteceu aqui no final das contas então? Formou-se a partir de uma ovogônia, de um ovócito primário, um ovócito secundário e 3 corpúsculos polares, que não vão ter utilidade nenhuma. Esse ovócito secundário, uma vez fertilizado, vai virar então um óvulo. Questão 11 são características das células procariotas. Bom, a gente já mencionou isso num dos primeiros vídeos, acho que foi até no primeiro, que ali na célula procariota, né, tem aquelas diferenças, né, entre a procariota e a eucariota. Na procariota a gente tem ali a ausência de organelas, aquelas organelas membranosas, como o retículo, como o complexo de Golgi, enfim, não vai ter mitocôndrias, não vai ter cloroplastos, porque a célula procariota ela é uma célula que, inclusive, né, por endossimbiose, eventualmente originou essas organelas mitocôndria e cloroplastos quando em associação endossimbiótica com a célula eucariota. Então, numa célula procariótica, você não espera encontrar organelas membranosas e não vai ter também um envoltório nuclear, certo? Individual, armazenando o DNA. Essas são duas diferenças importantes entre a célula procariótica e eucariótica. Mas lembre que, como a gente discutiu lá atrás, eu até mostrei uma imagenzinha, tem outras diferenças também, é importante estar sempre revisando isso, né? E por fim, questão 12, se retirarmos do caule de um abacateiro, uma árvore, certo, de grande porte, uma angiosperma, logo acima da raiz, um anel da casca, certo? Fazemos ali o anelamento dessa árvore. A árvore provavelmente morrerá porque a seiva elaborada, que é transmitida pelo floema, que está próximo ali da região da casca, né, acima do floema, do xilema, que é a madeira propriamente dita,
a seiva elaborada nas folhas deixará de alcançar as partes inferiores, porque você cortou, você tirou o floema da árvore. Então ela não tem como conduzir a seiva elaborada das folhas em direção, por exemplo, às raízes. Então eu vou tentar achar aqui alguma imagem de anelamento. Vamos ver aqui. Acho que dá pra ver isso aqui, né? Isso aqui é um tronco de uma árvore, ó. Repara que a casca foi retirada e junto com ela, foi o floema embora. E o que ficou aparecendo ali? Xilema secundário, que é a madeira. Né? Aquilo ali embaixo que fica aparecendo é o xilema, cuja função é conduzir água e sais minerais da raiz em direção às folhas. O floema, que está ali próximo à região da casca, conduz seiva elaborada da folha em direção às raízes. Então, xilema, seiva bruta, raiz, folhas, floema. Peraí, eu falei xilema, né? Xilema, seiva bruta, raiz, folhas, floema, seiva elaborada, folhas, raiz. Aqui uma outra imagem bem bacana também, porque dá pra ver ali, né, a madeira, né, o xilema, enfim. E isso funciona para a extensa maioria das espécies de árvore. Algumas delas conseguem resistir e recuperam depois, casos específicos, né? Mas, enfim. Eu lembro que eu fiz isso com um limoeiro uma vez e, com o tempo, ele foi criando de novo a casca. Resistiu durante muito tempo, acabou ficando muito fraco, né? E os galhos começaram a pesar muito e quebrar quando choveu. Ficou muito pesado e acabou quebrando os galhos. Ele acabou morrendo eventualmente. Mas eu lembro que ele recuperou a casca. Fiquei, né, apreensivo, porque eu falei, caramba, ele vai ressuscitar. Bom, com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos ver as questões do ano de 1984. Até lá!